Muitas pessoas me perguntam, Thelma, como eu faço para eliminar os meus pensamentos negativos? É muito difícil fazer isso, mas hoje é esse o assunto do nosso vídeo e eu estou aqui para ajudar você. Nesse momento que nós estamos vivendo hoje, não é mesmo? Esse momento já contribui para que muitas pessoas pensem de forma negativa. Foi feita uma pesquisa com pessoas entre 8 e 18 anos de idade e foi percebido então que os pensamentos negativos eram o índice maior, o maior foco que causavam a ansiedade e a depressão. E aí eu pergunto para você, você está passando por esse momento? Você está com ansiedade ou com depressão? Eu entendo você, isso não é uma brincadeira, então vamos conversar sério hoje para você aprender a se libertar de tudo isso na sua vida e poder desfrutar da sua vida com muita alegria, da melhor maneira possível. Antes de começar, eu quero 81 likes hoje. É bem pouquinho, né? Então eu tô contando com seu dedinho aí e que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, espalhando esse conteúdo para poder ajudar também outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. Hoje eu vou trazer 5 dicas para ajudar a você se libertar desses pensamentos negativos, né? E fique atento, porque a 5ª dica, olha, é o máximo, você vai se surpreender com ela. A lei da mente, ela é implacável. Aquilo que você pensa, você cria. Aquilo que você sente, você atrai. Mas aquilo que você acredita se torna realidade na sua vida. Quem disse isso foi o grande mestre Buda. E ele estava certíssimo. Porque dentro do processo de cocriação, nós temos que alinhar todos esses sentimentos, né? Pensamento, sentimento, então manifestação. Então, quando você começa a criar um pensamento negativo, automaticamente você gera emoções negativas. E então, o que você vai manifestar na sua vida? Aquilo. Por exemplo, quando você vê aí nas mídias de hoje, né, tantas histórias, casos que deixam a pessoa muito para baixo mesmo, você já começa a pensar que aquilo pode acontecer com você, então você não vai sair e não vai fazer isso e não vai fazer aquilo, e aí começa a gerar um sentimento de medo. Se o sentimento atrai para você, para a sua vida, tudo aquilo que está ligado com sentimento, pensa, o que você vai atrair para a sua vida? Exatamente tudo aquilo que você tem medo, que você pensa que te traz medo, você sente o medo, você vai atrair para a sua vida exatamente o que te dá medo. Então, medo é um pensamento que não se deve cultivar, tá bom? Vamos à primeira dica. A primeira dica, e muito importante, para qualquer situação da vida, penso eu que seja mesmo, para qualquer situação da sua vida, é cultivar e cuidar da sua espiritualidade. As pessoas hoje em dia estão tão acostumadas a viver nessa vida automatizada, né? De trabalho, casa, da casa para o trabalho, e aí esquece, simplesmente esquece de cuidar da própria espiritualidade. Porém, antes de você ser uma pessoa, estar num corpo de carne, né, viver essa experiência humana, você é um espírito, você traz na sua centelha, nas suas raízes, a espiritualidade. Então é preciso você fazer sempre a sua prática, cuidar da sua espiritualidade, pode ser ali fazendo o seu evangelho no lar, cultivando boas leituras, né? Uma reunião em família para uma prece, a meditação, o yoga. Existem várias práticas hoje que você pode, mesmo dentro da sua casa, mas estar cuidando da sua espiritualidade. Então, aquela história de ai, a minha igreja tá fechada, ou então
Ah, eu não tenho tempo. Para com isso. A espiritualidade não precisa estar diretamente dentro da igreja. Não precisa ser 1, 2 horas. Se você se conectar todos os dias com Deus, dentro da tua crença, por 5 minutos que seja, fazer uma oração, fazer a tua prece, uma boa leitura no intervalo ali do almoço, dentro do teu local de trabalho, você estará cuidando da sua espiritualidade. E isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Identifique os pensamentos negativos. Às vezes você fica tão corrido, né, tão perturbado com os teus pensamentos, você nem presta atenção que eles podem estar vindo até de uma crença. Por exemplo, vamos lá voltando ao exemplo do medo. Você sente medo, ok. Aí eu pergunto para você, medo do quê? Porque você sente o medo e nem prestou atenção o que está te trazendo o medo. Qual é a causa desse medo? Ai, medo de faltar comida porque os preços estão subindo demais, né? Medo do dinheiro não dá para pagar todas as contas e ainda fazer a compra do mês. Medo de ficar doente porque tá todo mundo assim assado. Então, esse medo, ele tem uma origem. E aí você precisa então identificar o que está acontecendo, qual é o foco deste medo, para então poder trabalhar os seus pensamentos. Quando você identifica, você traz para o seu consciente e aí fica muito mais fácil de trabalhar aquilo que precisa ser curado em você. Vou trazer um caso aqui para vocês, né, sem falar nome nenhum, mas para exemplificar essa questão do medo, né? Uma pessoa, né, que eu trabalho, ela tem muito medo. Então, ela tem medo de doença. E aí, o que acontece? O foco mental dela está direcionado para doença. Por isso, a importância de identificar da onde vem o medo. Então, o foco do pensamento dela está voltado para a doença. Se você já assistiu um vídeo meu lá atrás, onde eu explico sobre o foco, né, aonde está seu foco, sua energia também está lá, perfeito. Se você não conhece, roda na playlist e aproveita, vai assistir todos os vídeos porque você vai aprender muita coisa. Bom, quando a tua mente, ela se foca em algum ponto, ela começa a dar, a alimentar, a dar energia para aquilo e aquilo cresce, porque o nosso pensamento é como se fosse fermento na massa do bolo. Quanto mais você coloca, mais a massa cresce e até transborda, não é assim? Então, medo de doença. Então, o pensamento estava na doença, doença, doença. O sentimento estava no medo, no medo. Então, o pensamento cria e o sentimento atrai. E aquilo que acredita se manifesta. Então, ela pensando na doença, com medo de ficar doente, o que acontecia? Sempre estava gripada, com dor aqui, com dor ali, e tudo isso já assustava ela, certo? Começou uma dor, não sabe de onde vem. Ai, meu Deus, devo estar com algum problema, corre no médico. Tem pessoas que não saem do médico. Eu digo, o médico é muito importante, mas vamos valorizar o tempo do médico? Porque às vezes você chega no médico, ele te revira de ponta cabeça e não encontra nada. Por quê? Porque tudo tá no seu pensamento. Só que isso, se você alimenta, é o fermento na massa do bolo. Uma hora você mesmo cria. Por quê? Quando você acredita que está doente, você manifesta. Tudo aquilo que você acredita vira verdade na sua vida. Então tomem muito cuidado com os seus pensamentos e os sentimentos. Você pode estar criando algo que você não quer. Tenha um ambiente que te inspire positividade. Por favor, ficar perto daquelas pessoas pessimistas, negativas, que falam só em doença. Já percebeu? Você tem na sua família aquela pessoa que quando você pergunta assim, oi,
Oi, fulano, tudo bem? Como que você tá? Ela já fala assim, eu tô com dor aqui, nossa, essa semana meu pé inchou, eu tava com dor de cabeça, e aí você fala assim, eu também, eu fiquei com uma dor que eu não sabia de onde é, e aí ela fala, não, mas nossa, minha dor durou dias, e aí entra numa competição, quem que sentiu mais dor, da onde que doeu mais? Não pode, aí a gente até perde a vontade de perguntar para a pessoa como que ela tá, né? E já vai falar que tá doente. Quanto mais você fica perto de pessoas que estão nessa vibração, mais a sua vibração cai. E quando você menos percebe, você já está falando de doença também. Então aí, já foi por água abaixo todo aquele seu processo de vibração elevada, pronto, foi lá pro pé. Por quê? Porque você entrou na frequência dela, começou a falar de doença, daqui a pouco você já começa a sentir dor de cabeça, porque a energia pesada é assim, vai dando dor aqui, aquele mal-estar, daqui a pouco você já está incomodada e não sabe nem por quê, porque você entrou numa frequência muito pesada, muito densa. E isso pode servir de gatilho para questões suas até de vida passada, onde você começa a fazer uma sintonia vibratória e aí uma coisa vai alimentando a outra, né? E aí você lembra da conversa e sente aquilo e daqui a pouco fez ressonância, aquilo te alimenta e você tá sentindo e alimenta aquilo te alimenta. Quando você vê, você já está num processo obsessivo, já fez uma ressonância com vida passada, começa a sentir a enfermidade do que provavelmente você sofreu lá atrás e aí vai no médico, ele te revira de ponta cabeça e não encontra nada e você acaba aqui fazendo um tratamento espiritual, um tratamento energético para descobrir a origem de tudo isso e poder se libertar disso. Aí eu criei um método, né, que eu uso, gente, é muito bom. Eu criei porque chega um momento, né, que a gente fica meio saturada e fala, eu não posso cair assim nessa vibração, né? E aí eu fiquei pensando, como que eu vou me libertar disso também? Porque a mente é uma coisa que ela tá sempre ativa. Então, quando você não conseguir se afastar daquela pessoa que só fica falando coisas ali negativas que não te agregam a nada, faça como eu. 50% do que ela fala, você deleta. Aperta o botão delete no teu computador mental. Apaga aquilo. E os outros 50%, literalmente, finja que não tá escutando. Você vai dar risada agora, não é mesmo? Vai falar, nossa, que loucura, coisa besta essa. Mas funciona. É incrível. Quando você programa, você repete para você mesmo, para tua mente, fala assim, eu só quero ouvir coisa boa, ela já deleta isso, né? E o resto, a pessoa tá lá do seu lado, e pergunta, e você não entendeu nada, você não ouviu, então você não entra naquela frequência, você consegue fazer uma separação. Eu achei esse método muito legal, não sei se foi por intuição, inspiração, mas eu criei, eu uso para mim e eu ensino para algumas pessoas que têm dificuldade em se libertar de comentários ou pessoas desse tipo. Às vezes a pessoa convive com você, né? Então não tem como você simplesmente sair de perto. Em algum momento você consegue, vai para o outro cômodo, tal. Mas e outros momentos que às vezes não dá? Então use esse método. 50% você deleta. Os outros 50% finge que não está escutando. Você vai ver que legal e como ajuda isso. Achou que tinha acabado, né? Não, calma aí. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, tá? E compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar esse conhecimento. Tudo aquilo que é bom, que faz bem, é importante que a gente compartilhe. O nosso querido professor Hélio Couto, ele costuma dizer que conhecimento sem a prática é nulo. Então, se você está ouvindo todo esse conteúdo, não praticar e também não espalhar, porque tudo aquilo que a gente põe na gaveta, do que vale? Você ter um grande conhecimento e simplesmente guardar para você? Não tem valor nenhum. Então, compartilha e vamos ajudar essa humanidade a se tornar cada vez um ser humano melhor. Faça uma lista, anote tudo aquilo que você
quer, tudo aquilo que você faz bem, tudo que você gosta de ver, de ouvir. Anote suas metas, os seus objetivos. Pode ser para a semana, pode ser para o mês, pode ser para o ano. Faça uma anotação, uma lista somente das coisas boas e visualize essa lista todos os dias. Leia essa lista todos os dias, verbalize cada item todos os dias. Por quê? É uma forma de você educar a sua mente a focar apenas naquilo que você quer. Não coloque o que você não quer. Aquilo que você não quer, lembre desse detalhe. Tudo que você coloca foco, você cria, você atrai. Então, a sua lista são só de coisas boas. Os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você gosta, a música que você gosta de ouvir, o filme, o prato mais gostoso que você acha, né, na sua opinião. Anote a lista das coisas boas, dê um nome, né? A minha lista do bem-estar. Cria aí a sua lista. E aí, posta lá nos seus stories e me marca, @ThelmaTerapeuta, e aí eu vou ler e vou repostar você. Vamos fazer essa troca, essa interação lá no Instagram também, tá bom? Então, estou aguardando a sua lista e no mais eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas. Pratique. Qualquer dúvida, deixa aí sua pergunta que eu vou te responder com muito carinho, mas faça porque eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Até mais, minha corujinha.